Olá pessoal, você que acompanha o trabalho do canal Diego Ped, estamos aqui nesse momento divulgando nossos apoiadores. Tibru e Cestas de Café da Manhã e Café da Tarde é um dos apoiadores do nosso canal e estamos aqui para divulgar o trabalho caso você tenha interesse em presentear um ente querido com a cesta de café da manhã ou café da tarde em datas comemorativas diversas durante o ano. Acesse o Instagram @dibruicestas, que é esse que está projetado aqui na tela para quem está vendo pelo YouTube, e para quem está escutando pelo podcast, basta procurar no Instagram com @dibruicestas que você encontra facinho. Quando entrar na página do Instagram, existe uma parte chamada Encomendas, que está sendo grifada aqui para quem está vendo pelo YouTube, e também não haverá dificuldades de quem está escutando pelo podcast de achar. Clica no link e você já vai ser direcionado para o WhatsApp, que você pode fazer o pedido, tirar dúvidas sobre rotas de entrega, valores e todas as condições de aquisição de uma excelente cesta de café da manhã. No Instagram há disponível todos os tipos de cesta, os seus itens, valores e formas de pagamento, crédito, débito ou Pix. Não esqueça de curtir a página do De Bru e Cestas e também de seguir a página no Instagram. De Bru e Cestas, cesta de café da manhã, de forma acessível e com itens muito gostosos. Entre em contato pelo Instagram por meio do inbox ou pelo WhatsApp por meio do número 85 98883 0731. De Bru e Cestas apoia o canal Diego Pede e o canal Diego Pede apoia essa iniciativa. Olá pessoal, você que acompanha o canal Diego Pédia e que estava com saudade, seja bem-vindo ou bem-vinda. Você também que não estava com saudade, bem-vindo do mesmo jeito. Estamos de volta aqui para mais um episódio e se tudo der certo e a tecnologia ajudar, nós vamos agora gravar o episódio 37 deste canal com as principais informações sobre o acompanhamento da Covid-19 aqui no estado do Ceará e outras notícias correlatas a estes fatos nessa pandemia muito louca que já inteira 2 anos. Eu sou o Diego, para quem me conhece, para quem não me conhece, na descrição do canal do YouTube tem lá o currículo Lattes desta pessoa que vos fala. Você dá uma olhadinha lá, vê o que é que eu pesquiso, o que é que eu estudo, o que é que eu faço da vida, para entender o meu lugar de fala, né? E aqui sou apresentador deste ilustre canal e vamos ao que interessa, né? Hoje fazer um episódiozinho mais curto, vou tentar, né? Trazendo as principais informações do acompanhamento e aí vocês depois, se precisarem de alguma informação complementar, comentem lá no YouTube ou se você está escutando pelo podcast, vai lá no comentário do podcast, também coloca uma dúvida, uma sugestão ou algo que você queira aqui para os próximos episódios do canal. Estamos tentando aqui manter a média de 15 dias, às vezes dá, às vezes não dá. E aí é nesse movimento, tá? Então, data de hoje, 23 de agosto de 2021, que estamos gravando aqui finalzinho da tarde em Fortaleza este episódio, só para você se situar aí no tempo e no espaço. OK? Então, simbora para frente. Começar aqui com o Integra SUS, que é o nosso, como é que eu posso dizer, o negócio que é apitando, que é o nosso portal de informações principais, né? No último episódio ele estava meio fora do ar, alguns trechos aqui de informações, mas agora está tudo normalizado. Então vamos ver como é que está, de acordo com os números e a ciência, esta pandemia aqui no estado do Ceará, e também vamos ver no Brasil alguns comparativos específicos. Então vamos aqui liberar o Integra SUS. Eu vou deixar aqui minha câmera pequenininha para quem está vendo pelo YouTube e vou narrar, obviamente, todos os dados importantes para quem está acompanhando aí pelo podcast do Diego Pédia. Só ajeitar aqui essa tela, ficar um pouquinho melhor. Então pronto, já está aparecendo aí o link do Integra SUS, boletim epidemiológico do novo coronavírus, e vamos aos banners coloridos com as principais informações. Primeiro que na data de hoje temos 929.060 casos confirmados de Covid-19,
Taxa de letalidade está 2,6, é uma taxa que está bem menor do que os picos mais agudos da pandemia, mas ainda inspira cuidados. Taxa de letalidade boa é taxa zero, né? Um dia a gente chega lá, ninguém mais morre por essa doença e em escala, né? Que ainda acontece. Total de óbitos na data de hoje, 23.961. Deu uma recuada, né, na quantidade de mortes, é uma notícia excelente e não resta dúvidas sérias de que isso é efeito da vacina. Então, uma aguinha aqui. Quanto mais você se vacinar e quanto mais as pessoas se vacinarem, mais aumenta a proteção coletiva. A gente já disse aqui ostensivamente nos episódios anteriores, e a realidade se impõe, né? E está mostrando que mais vacinação reduz a curva de mortes. Não necessariamente reduz a curva de contaminados, né? É o que está acontecendo na Europa, né? Muita gente vacinada, gente nos estádios, alguns shows liberados, enfim, um lampejo de normalidade possível. Aí estoura o número de casos, tem que voltar a restringir de novo, até conseguir controlar essa epidemia majoritariamente no mundo. Você vai ter sempre esse idas e vindas que é previsto, né, que aconteça. Então, óbitos e casos está mais ou menos assim na data de hoje. Aí aqui vamos ao ranking de municípios. Eu sempre deixo do maior para o menor. Primeiro lugar, Fortaleza, uma incidência de 9,5, que aumentou muito. Esse número era menor no episódio anterior, é só você dar uma olhadinha que você vai ver que deu uma aumentada. Significa que liberou mais setores da economia, o pessoal entendeu que é libera geral, muita gente abandonando o uso de máscara irresponsavelmente depois de vacinar uma dose ou 2 doses, aí o contágio começa a subir, né? E aí essa taxa aqui, esse indicador, na verdade, né, de incidência, que são os novos casos, aumentando. Então, esse aumento aqui em Fortaleza já é um reflexo que precisamos ter cuidado, principalmente com a nossa variante Delta, que já está aqui circulando praticamente em contágio comunitário. Total de casos, 255.254. Juazeiro do Norte vem em segundo lugar com incidência de 11,0, também altíssima e fora de controle. 30.252 casos, né? Sobral em terceiro lugar com 13,1, também a taxa absurda de incidência. E 27.441 casos. Caucaia, região metropolitana, com 6,2 incidência, taxa boa comparada às outras, né? 22.417 casos. Maracanaú, também na região metropolitana, 9,4 de incidência e 21.574 casos. Mais aqui para baixo, fechando aqui a lista do top 10, né? Temos o Crato com 13,3, também fora de controle no entendimento deste canal, né? O contágio, e 17.698 casos. Crateús fechando aqui a lista. Não, fecha em Crateús não, perdão. 16,9, também fora de controle, contágio de novos casos, 12.695. Maranguape 9,0, também muito alto, 11.725. Agora sim, fechando com Iguatu, 11,4, também uma taxa altíssima de incidência, e 11.720 casos. Aqui embaixo tem verdinho para quem está vendo pelo YouTube, a nossa curva de casos. Dá para ver aqui que ela reduziu bastante. Agora em junho, julho, agora fechando agosto, mais ou menos nessa linha. Mas ainda inspira cuidados. A mesma coisa, o que é mais importante, né? Diminuir o número de óbitos. E como nós vamos ver mais lá para frente, você pode filtrar aqui pelo seu município. Eu sempre trago os dados gerais do estado. O número de internações ainda segue baixo, ainda bem. É o que eu estou abrindo agora para todo mundo poder ver pelo YouTube, e eu vou narrar para quem escuta pelo podcast. Os números estão em um patamar seguro, face ao absurdo que a gente já viveu aqui nesta pandemia. Então, os velocímetros aqui apontam, né, a taxa de ocupação de UTI, que esse laranja está em 32,63%, um número muito bom. Enquanto ele ficar abaixo de 50%, tem uma certa margem de segurança, só que esse número ele oscila muito rápido, né?
E a enfermaria, a taxa de ocupação está 16,63. Até já vi algumas reportagens aí pelo Instagram, municípios comemorando, nenhum caso de Covid novo internado no hospital. É assim mesmo, gente. Então, abaixo de uma onda, que é o que nós estamos vendo agora, tudo parece muito bom. E também porque a vacina está avançando rápido, pelo menos aqui no Ceará, eu acho que sim, apesar de alguns pequenos problemas. Mas no geral está avançando rápido e é um efeito combinado, né? Agora, se as pessoas não tomarem cuidado, os casos sobem de novo na mesma velocidade em que eles baixaram, né? É assim que funciona uma doença que se propaga em progressão geométrica do ponto de vista matemático e estatístico. E aqui você pode filtrar pelo seu município, eu também não vou me detalhar mais aqui nesse processo. Mas vamos ao próximo indicador. São os níveis de alerta, que são divididos pelas aquelas cores, né? Verde, amarelo e vermelho. E, no geral, para adiantar aqui para quem está ouvindo, né? Os indicadores continuam bons. Bons naquele sentido, sempre no limite, né? Sob controle, uma certa calma, né? Para quem está vendo aí pelo YouTube, tem um mapa do Ceará do lado direito da tela. Vocês podem ver que esse mapa já foi bem vermelhinho, né? Tava bem difícil. Agora ele está bem mais amarelo. Significa que nós estamos aqui no meio do caminho, né? De uma situação de maior controle, mas que inspira cuidados, porque tudo que ficou amarelo aqui pode voltar a ficar vermelho daqui a um tempo. E o que está verde pode voltar a ficar amarelo e assim sucessivamente, né? Então hoje, entre cores amarelas, laranjas, né, que significa que os casos estão caindo e as mortes também, e os poucos municípios em vermelho, proporcionalmente falando, indica que está dando uma desacelerada a pandemia. Mas é claro que depende do comportamento social. Se o comportamento social das pessoas não ajudar, ela acelera de novo. E o que é que está dizendo aqui nos índices, né? Incidência de novos casos por Covid está com risco baixo, verdinho, né? 24,3, com tendência de crescimento. Importante deixar isso muito claro aqui para todo mundo. Internações por CIDs de causas respiratórias, risco baixo, com tendência decrescente, o que a gente conseguiu ver lá nos números hospitalares, né? Leitos de UTI, Covid, risco baixo, na casa de 39,7, com tendência decrescente. Taxa de letalidade moderado, 1,9%, e a taxa de novos casos, né, por positividade por teste RT-PCR, 9,8%, risco baixo, porém em consonância com o primeiro indicador, com tendência de crescimento. Então os números já estão avisando que é importante a gente tomar cuidado, que o oba-oba não se sustenta. Mas vamos ver aí se as pessoas se convencem na prática disso. Como já 3 vezes foi alertado nesse canal, sempre na época dos picos, a gente avisa aqui, olha, cuidado, né? E aí nem sempre todo mundo escuta e vai para a rua loucamente sem proteção. Próximo dado que a gente tem olhado aqui é o, digamos assim, o balanço da imunização por Covid, né, que popularmente ficou conhecido como vacinômetro. E vamos ver aqui mais ou menos como é que está a situação. É importante que se diga que todo dia o Camilo Santana está lá no Facebook, no Twitter, dizendo: chegou mais tantas vacinas, mais um lote de não sei o que. Está chegando vacina todo dia, pelo menos aqui em Fortaleza, avança muito rápido, né? Alguns municípios do interior têm relatos que está muito atrasado, outros já está um pouco mais rápido. Deveria ser o contrário, né? Município do interior, como é pequeno, é mais fácil você gerir um cadastro, né? O cadastro Fortaleza é um negócio gigantesco, mas também tem mais dinheiro, tem mais infraestrutura para ter tecnologia da informação para gerir um cadastro mais organizado. Então, o interior do estado está meio dividido, assim. Há municípios mais organizados, eu não vou citar nomes aqui. É só você olhar aqui, filtra o seu município, você vê o avanço da vacina, você sabe se está mais organizado ou se está menos. Mas no balanço geral, puxado por Fortaleza, a vacinação no estado do Ceará avança a passos largos, né? O que é ótimo. Agora vamos ver o que é que acontece, porque eu já falei no episódio passado e repito aqui. Se as pessoas não se cuidarem, o que nós vamos ter aqui para frente é uma massa de pessoas vacinadas com 2 doses e contaminadas. Porque aí a variante fura um pouco a proteção da vacina
Veja bem, a vacina não impede que nenhuma delas, né, que você pegue o vírus. Impede que você fique grave, né? Deixar isso claro desde o começo da discussão de vacina que a gente fala isso aqui. Só que quando muita gente ficar contaminada, mesmo vacinada, corre o risco de a gente gerar uma nova variante que fure vacina, né? Então você prejudica de qualquer jeito, não se protegendo. Esse é o recado. Vamos lá. Aqui tem uma espécie de velocímetros também, né, para facilitar de forma didática para quem está olhando. E aí o que é que significa? Eu vou ler cada um desses indicadores, né? Cobertura vacinal da população geral, dose 1. Geral é todo mundo, tá? É a estimativa populacional completa do IBGE, que pega criança, adolescente, adulto, adultos em várias fases, né? E idosos. Isso é a população geral. E aí aqui no balanço está 34,45% da população com primeira dose. A meta é vacinar 90%. Por que a meta está alta assim, Diego, né? A meta de 75%? Porque você tem muitas vacinas com taxas de proteção diferentes. Então, quanto mais alto você colocar o nível de vacinação geral da população, mais seguro fica a imunização coletiva. É por isso, querido e querida Padawan. Para quem não sabe o que é Padawan, joga aí no Google e você vai ver que é da cultura nerd do Star Wars. Sim, isso aqui é cobertura dose 1, população geral. Dose 2, população geral, bem baixinho, né? O índice, 14,09%. Já, se você fizer, aí é o que está aqui do lado direito, né? O corte apenas pela população adulta, que é 18 anos para cima, aí já aumenta a situação aqui. Primeira dose está 43,64%, número bom. E a segunda dose ainda engatinha, né? 17,84%. Há vários motivos para isso. Muita gente perde a segunda dose, as repescagens são difíceis, né? Meio confusas, meio em cima da hora. E muita gente fica naquele movimento mesmo, primeira dose, não precisa tomar a segunda. Precisa, a não ser que você tome a de dose única, né? Que é a da Janssen. Você tem que tomar as duas doses. O sujeito vacinado é um mantra deste canal. Sujeito vacinado é o ser humano com 2 doses de vacina. Uma dose não é vacinado. Ok? Então, 17,84%, esse número aqui de segunda dose é o que importa, né? Tá longe da gente chegar em 75%, que é a taxa básica de imunização, e de 90%, que é a taxa ideal, que está escrita aqui em laranja, que é onde a gente pretende chegar. Ok? Você pode filtrar aqui pelo seu município para ver como é que está a situação. Proporcionalmente, os municípios de menor população vacinam mais, né? E os de maior população têm mais dificuldade, mas contraditoriamente, os de maior população têm um pouco mais de dinheiro e recursos, conseguem ter uma estrutura de vacinação um pouco mais rápida. Se tiver boa vontade, o negócio anda ligeiro. E principalmente uma estratégia de comunicação social, né? Eu agradeço muito aquele rapaz da Pfizer e todo mundo aí que faz meme com vacina, porque se as pessoas enxergarem isso com bom humor, elas vão se imunizar. Nem que seja pela brincadeira de tirar uma foto e botar na rede social, isso não faz mal não, faz é bem. Ajuda no comportamento social de adesão à imunização. Então, as prefeituras também têm ajudado muito, né, fazendo campanhas chamando a população por gerações, aquela história do cringe, né? E agora os novinhos, geração Mucilon, tem várias coisas aí acontecendo, o pessoal dos anos 90. Isso é bom porque cria um ambiente mais amistoso para as pessoas irem se imunizar, né? Isso tem adesão. É só fazer uma leitura de comunicação social do comportamento das pessoas que vocês veem que funciona. E aí eu espero que mais prefeituras façam isso, né? Eu vi a de Fortaleza fazer, eu vi algumas da região metropolitana, Sobral também, Juazeiro do Norte eu vi uma coisa ou outra, um card chamando nesse sentido. Então isso tudo é válido, né? Ajuda na adesão coletiva das pessoas às vacinas. Opa, mexi aqui no microfone, quase que eu derrubo o bicho. Então vacina é isso no Ceará. Agora vamos ver vacina no Brasil e no mundo, vocês terem uma dimensão. Diego, o que é que isso quer dizer, né? Nós estamos aí com 14 ponto alguma coisa por cento de vacina na população adulta segunda dose, caminhando para 15, 16%. E o que é que isso representa no mundo, né? E o Brasil está onde? Nessa fila do pão aí. Então vamos lá. Próximo dado é aqui do Google Mobilidade, Our World in Data, Nosso Mundo em Dados. Lá
de Londres, né, que é um site de referência que conjuga todas as informações oficiais de todos os países. Então já está aí na tela para quem está vendo pelo YouTube e eu vou narrar para quem está vendo pelo podcast. Proporcionalmente, população vacinada com primeira e segunda dose, o país que mais vacinou hoje é Portugal, certo? Tá aqui, ó, primeiro lugar, com primeira dose 67,46%, população com segunda dose, ou seja, chegando já perto dos 70%, e 13 ponto alguma coisa com pessoal primeira dose. Então, hoje, proporcionalmente, é o país que mais vacina, né? O Brasil está bem aqui, ó, abaixo dos Estados Unidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16º país no mundo, proporcionalmente entre segunda dose e primeira dose. Hoje, o Brasil está com 25,65% da população completamente vacinada, ou seja, com 2 doses, e 33,84% com primeira dose. Aí você soma esses dois números, dá o total de 59,49%. Esse número, inclusive, é maldosamente utilizado pelo Ministério da Saúde e por alguns defensores do governo Bolsonaro como se esse fosse o número de que a gente vacinou. Não. Somar os dois números é só para você dizer quantas pessoas levaram a agulhada com vacina, mas não significa que elas estão protegidas. Só está protegido quem está nesse número aqui do 25,65%, que aí tem a imunização completa. Então ainda tem muito chão para a gente chegar na imunização coletiva ideal para liberar eventos de grande massa, né? E todo dia tem uma confusão para liberar estádio. Minas, na verdade Belo Horizonte, né, liberou aqui pro jogo do Atlético. Foi uma confusão, um festival de marmota, como a gente chama aqui no Ceará, e é uma tragédia aquilo ali, tanto que a prefeitura voltou atrás. Ninguém respeita nada, gente. Para você poder liberar esse tipo de coisa, você tem que imunizar a população. Não adianta contar que a população vai seguir protocolos, porque a população está ali para festejar. A última coisa que ela vai lembrar é de seguir um protocolo. Então não dá para voltar a evento de massa, não dá para voltar a show, não dá para voltar público em estádio, mesmo que seja 2.000, 3.000 pessoas, é uma confusão e vira uma bolha de contaminação para as pessoas. Essa sempre foi a opinião desse canal desde a época que queriam liberar sem vacina, né? Então fica cada dia mais provado que seria uma tragédia do ponto de vista da contaminação, né? Se vai resultar em mortes ou não, isso é outro debate. Então nós estamos aqui nessa linha, né? Em termos de vacinação no mundo, fazendo um paralelo para a gente já caminhar para o final aqui do episódio de hoje, com a situação do nosso isolamento social aqui no Ceará. Já tem um relatório aqui do Google Mobilidade do dia 17 de agosto, alguns dias atrás, né? Como se pode ver, há muitos episódios que a gente vem dizendo isso, com a abertura da economia quase que total, a gente tem um baixíssimo redução de mobilidade das pessoas. Hoje só menos de 10% das pessoas estão mais em casa. O que é que eu estou botando aqui como uma régua, né? É a pessoa que sai para resolver o estritamente necessário. São essas pessoas que estão aqui nesse 10%. O resto está no meio da rua aí fazendo tudo que acha que tem que fazer. E aí, quanto mais você sai, mais você se expõe. Se você sai sem cuidado, se expõe mais ainda. Então, julgue com sabedoria, né? Se você vai sair, e se for sair, mesmo que seja a turismo, para viajar, se proteja o máximo que você puder. Use uma máscara que preste, né? E evite aglomerações. É isso. Tá no meio de furdunço, um monte de gente, sai de perto, lugar aberto, gente distante, né? E se cuidar nessa perspectiva. Aí não é que isso impeça de você se contaminar, mas reduz muito o risco, né? Muito mesmo. Então essa é a ideia. Aqui é o nosso quadro, né, de mobilidade, e aí, por razões óbvias, né, tem mais 41% de mobilidade para ir a supermercados e farmácias, porque as pessoas estão indo trabalhar mais e estão também consumindo mais, né? Apesar da crise econômica, o movimento de pessoas para comprar em lugares aumentou. Se você vai sair do supermercado conseguindo comprar alguma coisa com os preços que as coisas estão, é outro debate, né? Mas as pessoas estão tentando ir mais aos supermercados. Então, em síntese, é isso em termos de dados gerais. Aí agora, notícias, né?
Tem um alarme chato ali que tocou. Vamos na fé aqui. Aí o que é que acontece? Notícias importantes. Estou abrindo aqui a mais recente notícia, que é esta daqui. E o que é que ela quer dizer? Tá aqui. Ceará vai iniciar a vacinação contra a Covid-19 em pessoas de 12 a 17 anos. O cadastro deve ser feito na plataforma de saúde digital. Então agora, oficialmente, né, estão abertas as vacinações de adolescentes. Até onde eu sei, apenas a Pfizer tem os estudos de validação para vacinar adolescentes. Coronavac tentou, a Anvisa negou, pediu mais documentos, talvez no segundo momento ela consiga essa autorização e já é uma cobertura complementar. Né? Prioridade, meu povo e minha pova, né, como diz aqui, é vacinar adulto. Vacinar adulto, você cria o maior cordão de imunidade coletivo. Depois você vai vacinando os outros públicos, no caso as crianças e adolescentes, de acordo com os estudos de validade, segurança e eficácia. Outra novidade, aproveitando aqui o gancho dessa notícia, o secretário de saúde mudou, né? O Cabeto saiu, alegando motivos pessoais, ninguém sabe. Né? Vamos descobrir depois se foi por isso mesmo. Assume o vice, o secretário adjunto, né? Que já pegou o trabalho andando, participou do trabalho, tem uma intimidade com esse processo, não deve ter mudança na política de saúde, por enquanto. Essa é uma outra novidade importante. A CPI da Covid está acontecendo aí a pleno vapor e o movimento de quem está indo para lá é fazer aquele velho e bom, vou ficar em silêncio, né? Acho que a CPI vai andar um pouquinho só mesmo para fechar algumas pontas, porque ele já tem um material probatório vastíssimo. Né? Vão ouvir outras pessoas mesmo porque tem que ouvir. Mas eu acho que o ápice das provas, a não ser que surja um depoimento bomba daqui para frente, mas ele já tem material para denunciar o presidente, já tem material para denunciar o governo, internamente e internacionalmente, principalmente por omissão, né? Porque os dados a respeito das ações diretas são um pouco controversos, mas as omissões são claríssimas. O negacionismo criminoso também é outra coisa, está lastramente provado por depoimentos, documentos e materiais publicitários. Então é isso por hoje. Deixa eu fechar aqui esse negócio, ajeitar a minha câmera. Os recados finais. Então, você aí que acompanhou até agora, se tiver gostado do episódio, por gentileza, curta o episódio, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fica aqui embaixo, né? No canto inferior direito. Bem aqui, ó. Botãozinho vermelho, clica aí, é gratuito. Você se inscreve, recebe todas as novidades desse canal. Você que está escutando pelo podcast também pode curtir, favoritar. Depende da plataforma que você escuta, né? Nós estamos em quase todas. Estamos no Google Podcast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Podcasts e mais um monte de outros. Não é difícil encontrar o nosso podcast. Então, ajude o trabalho, se você e você ajuda divulgando, né? Curtindo e divulgando o trabalho de produção de conteúdo de ciência. A gente se vê no próximo episódio. Se cuidem e até mais. Tchau, tchau.